Quando uma pessoa aceita Jesus, pessoal, ela precisa estar predisposta a ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, mas com o coração totalmente aberto, porque de agora em diante vai experimentar, vai literalmente provar um novo estilo de vida. Começa com a paz no coração. Não adianta a pessoa entrar numa igreja, pessoal, e manter um pensamento, como muita gente, um pensamento religioso. Não, eu agora sou da religião evangélica. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos que entender pela palavra. O meio pelo qual o Espírito de Deus fala é a Bíblia Sagrada. Quando o coração se abre, o Espírito Santo vem e ensina. Ele ensina, ele testifica, ele confirma e ele opera. E é isso que vai fazer toda a diferença. Vamos então, algumas pessoas dizem assim, mas a Bíblia não é um livro assim um pouco antigo. A Bíblia Sagrada é Deus falando, povo de Deus, é Deus falando conosco. E quando o Espírito Santo fala, você entende o que Deus fala. E tudo fica claro dentro de você. Vamos aqui aos nossos dias e o momento. A gente vê que muitas pessoas que aceitaram Jesus estão se conduzindo diante dessa desgraça que está acontecendo no mundo, da mesma forma como as pessoas que ainda não têm Jesus. Ou seja, o mesmo medo, o mesmo pavor, a mesma insegurança. Vê-se isso em todo o tempo. Mas, pastor, não é para ser assim? Então, não há diferença entre o antes de ter recebido Jesus e depois de ter recebido Jesus. Não há diferença nenhuma. Não há confiança, não há paz de espírito, não há segurança. O Espírito de Deus só vai trabalhar na vida de pessoas que lançarem a sua confiança nele. Em quem? Em Jesus. O Espírito de Deus só vai trabalhar e atuar na vida de pessoas que realmente crerem em Jesus, que assumirem a sua palavra, que assumirem o seu lugar, o seu lugar. O Espírito Santo diz, o justo viverá da fé. O mundo pode falar de fé à vontade, mas o Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo, diz claramente que a fé só vem por um meio, pelo ouvir a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que pareça ser fé sem a palavra de Deus, não é a fé que o Espírito Santo concede. Não é a fé que Jesus Cristo concede. Amém, pessoal? Tem de haver a grande diferença entre o antes e o depois de aceitar Jesus. Como é que se vive essa diferença? Não é uma coisa assim, vamos dizer, fictícia, não é uma coisa, é aqui, testamentado. Houve um homem, um sábio, chamava-se Nicodemos, sábio. Ele era doutor da lei. Ele era literalmente um homem que conhecia toda a lei de Moisés. Era dificílimo, naquele tempo, alguém que conhecesse toda a lei. E ele ensinava. E ele foi até Jesus. Ele ficou assim impactado com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos, com o poder de Jesus Cristo. Poder que curava os enfermos, que expulsava demônios. Nunca se tinha visto isso antes sobre a face da terra. E ele ficou impactado com o poder de Jesus Cristo. Então ele foi até Jesus e já foi abrindo e dizendo, Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Isso é uma abertura, pessoal. Por quê? Porque Jesus vai mostrar onde começa a diferença. Não é o fato de uma pessoa entrar na igreja. A igreja é importante. A igreja é o corpo de Cristo. O templo é o lugar onde nós nos reunimos para ouvir a palavra que o Espírito de Deus fala ao grupo, a todos. Eu costumo dizer, quando você lê a Bíblia em casa, quando eu leio, eu normalmente vou nas partes que eu quero ler. Quando você vem à igreja, você ouve o que o Espírito de Deus quer dizer. Na Bíblia. A palavra é para todos. E na igreja, então, nós adoramos, oferecemos culto a Deus. Mas vamos aqui ao ponto inicial
da grande diferença entre antes de Jesus e depois que se recebe Jesus. Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João. No capítulo 3. Então o título já diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tá uma paradinha? Então, olha só, gente. Você vê como esse homem, ele observou Jesus Cristo atuando. Ele já chega afirmando categoricamente: Senhor, sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for de Deus. Cego de nascença curado. Pessoas endemoniadas, perturbadas, enlouquecidas. Completamente enlouquecidas. Jesus expulsava os demônios. A pessoa ficava lúcida, perfeita, como até hoje acontece. Perfeita. Então ele disse, só Deus pode fazer isso. Então ele chega para Jesus, ninguém pode. Aí Jesus, diretamente, na verdade te digo. Ou seja, verdade e verdade, não tem outra verdade. Às vezes a pessoa assume a sua verdade e ela não assume a palavra como a verdade da sua vida. Porque ela mantém seus conceitos, seu conhecimento. Às vezes é um conhecimento científico, às vezes é um conhecimento acadêmico. E a pessoa deixa a simplicidade de ouvir Jesus para seguir o que Jesus fala. Então Nicodemos, ele foi até Jesus: Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo. Que isso? Pois é, pessoal. Não é o fato de uma pessoa, como se costuma dizer, vamos aqui na forma de todo mundo falar, né? Agora eu sou crente, agora eu sou evangélico. Não, é necessário, Jesus disse, na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui vai mexer com muita gente. Sabe o que acontece quando a palavra de Deus entra dentro do coração? Às vezes uma pessoa se converte ouvindo uma música, um louvor. Um louvor que tem a palavra de Deus, que mexeu com aquela pessoa, que tocou lá no fundo da sua alma, e ela recebeu, ela aceita Jesus. Aí ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa literalmente a ouvir o céu, e ela põe dentro do coração. Dali em diante ela nunca mais é a mesma pessoa. Ela ouve sobre perdão, que é necessário perdoar qualquer pessoa para manter um coração limpinho. Ela perdoa, não questiona Deus. E sabe o que acontece com muitas pessoas que não nascem de novo e se tornam evangélicas? Esse pastor não sabe de nada, não sabe do meu caso. Meu caso é diferente. Meu caso é outro. Jesus disse, se não nascer de novo, nunca vai ver o reino de Deus. Aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. É lamentável que existam muitas pessoas que dizem estar convertidas, mas simplesmente se tornaram pessoas religiosas. Ouvem pregações, cumprem obrigações, aspas, religiosas, mas não abrem o coração no novo nascimento. Ou seja, tudo agora é novo. Novo. Agora Deus é meu Pai.
Eu tenho Deus como meu Pai. Jesus Cristo é a palavra de Deus, a palavra. Então a palavra de Deus vai dirigir a minha vida. Se aquilo que eu penso, se os meus conceitos não estão de acordo com a palavra, então eu estou com conceitos errados. O apóstolo Paulo falou de uma forma tão simples. Ele disse: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, eu agora penso como Cristo pensa. O novo nascimento, pessoal. Muita gente diz que se converteu, mas se tornou uma pessoa evangélica, uma pessoa religiosa, uma pessoa crente, mas não aceita de coração o que Jesus Cristo fala. Então Jesus foi direto com Nicodemos. Se não nascer de novo, ou seja, se você não abrir o coração para contemplar a palavra, colocá-la dentro de si e viver essa palavra, andar de modo que você agrade a Deus, que você atenda a Deus, que você se submeta a Deus naquilo que a palavra te disser. O que acontece com grandes grupos de pessoas evangélicas? Fanatismo. Ah, você estuda na Bíblia, você estuda na Bíblia. Tem uma passagem no livro de Isaías, marca aqui. Alguém diz assim: ah, isso está na Bíblia? Marca aqui. Vai comigo em Isaías capítulo 8. No versículo de número 20, livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Eu gostaria da sua participação, você que está aqui na igreja, você lesse comigo em voz alta. É o versículo 20, vamos juntos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, seja quem for, se não falarem segundo esta palavra. Então vou usar um exemplo simples, o perdão. Tem gente que então argumenta, tipo, o meu caso é diferente. Não, porque quem foi ferido foi eu. Não, porque comigo foi tudo muito difícil. Não, isso aqui Deus fala com muita gente, mas não é comigo, eu não sinto. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quantos aqui sabem que Jesus Cristo deixou bem claro, quando passou a missão para os discípulos e disse: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Todos conhecem essa palavra? Para a gente não mexer muito na Bíblia agora. Todos conhecem. Muito bem. Pessoas se convertem assim: por que eu preciso me batizar? Porque está na Bíblia. Ah, mas eu me batizei quando era criança. Aí você vai explicar: criança tem vontade própria, criança tem consciência do que está fazendo, é levada para um lugar, tem que ir, é carregada para outro lugar, tem que ir, tem poder de decisão? Nenhum. Então, quem crer e for batizado, então primeiro se crê. Como eu vou crer se eu não ouço? Como eu vou crer se eu não abrir meu coração para ouvir a Deus? Na certeza de que as palavras que estão na Bíblia são de Deus e que o Espírito Santo é quem nos está falando. Pois tem gente que questiona o fato. Por que eu preciso me batizar? Por que eu preciso ser dizimista? Por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso honrar meu marido? Por que eu preciso amar o homem? Deus manda que o marido ame a sua mulher. Ame. Tem marido que maltrata. Tem marido que despreza. Tem marido que ofende, como tem mulher que também faz isso. Ou seja, pessoas que estão religiosamente nas igrejas, carregam uma Bíblia, mas que não praticam a palavra. Foi por isso que Jesus falou com Nicodemos. Deixa eu só dar uma explicação rápida disso aqui. Você observa aqui, a lei tem uma crase aqui, a lei, vá a lei, vá a lei. A lei é o Antigo Testamento. Ou ao testemunho, Jesus Cristo, vivo, ressurreto, Novo Testamento. Deus está dizendo: ou você vai no Antigo ou no Novo Testamento, mas é a palavra de Deus.
Aí ele disse, se você não falar como essa palavra fala, você nunca vai ver a luz do céu. Nunca verão a alva. É por isso que tanta gente, pessoal, se queixa. Minhas orações não são respondidas. Minha vida não muda. Primeiro fator necessário, abrir o coração e receber a palavra de Deus. Ela é Jesus. Se Jesus está dando uma ordem, vamos nos submeter. Eu acho um absurdo obedecer a Bíblia Sagrada. É por isso que muita gente se torna religiosa, mas não tem comunhão com o Espírito de Deus. Voltando a Nicodemos. Então, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ainda. Vou repetir. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe, vai junto comigo, vamos de novo. Na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo... Sabe o que acontece quando a pessoa nasce de novo? Ou melhor, sabe o que aconteceu? Ela abriu o coração. Ela creu que a Bíblia é a palavra de Deus. Que é Deus realmente falando. Então ela leva a sério, ela põe dentro. Ela respeita, ela honra. Tem gente que está 10 anos dentro de uma igreja e continua se embriagando. Tem gente que está há 15, continua maltratando sua esposa. Tem gente que está há 15, há 12, há 10, a mulher maltratando o marido. Nasceu de novo? Não. Se tornou uma pessoa de aparência religiosa. Isso para Deus não tem valor nenhum. O ser humano tem um altíssimo valor para Deus. Mas o que ele faz? Ele pega uma pessoa bruta espiritualmente, nas trevas, sem conhecimento nenhum de Deus, embora muitos pensassem que tinham, mas que não ouviam a palavra. Aí abre o coração, recebe a palavra com amor, respeita a palavra, passa a andar com Deus de verdade. Uma vida de oração é prazerosa, conversa com Deus, desabafa com Deus, nunca fica abafada, estou deprimido, estou desesperado, não. Vai lá no cantinho da oração, meu Pai, eu vim aqui por isso. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Está lembrando de um versículo que acalma o coração, que dá segurança. Sabe o que é isso? O Espírito Santo trabalhando ali para dizer, eu estou aqui com você. Eu estou na sua batalha. Andar com Deus invisível é por fé. Então, para isso é necessário, em primeiríssimo lugar, o quê? Nascer de novo. Então, não é o fato de uma pessoa entrar para uma igreja que diz que ela realmente se tornou filho de Deus. Que ela vai ter uma mudança. Porque a primeira mudança, não é fora, não. É isso aqui que Jesus falou para Nicodemo. Nascer de novo, novo nascimento. Ou seja, meu coração agora é de Jesus, meus sentidos vão para Ele, eu presto atenção no que Ele fala e eu levo a sério. Então, mas eu vou continuar, vamos lá, nós vamos continuar. Versículo 4. Quem lê comigo, vai? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só, um mestre, um príncipe dos judeus. Um homem conhecedor da palavra, da lei, mas não conhecia Jesus. Como é que pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Pensamento. Como é que pode um homem... Novo nascimento, se não nascer de novo, ou seja, se não abrir o coração, vai querer literalmente fazer o que Deus fala, então não houve uma mudança interior. Não adianta uma pessoa dizer eu me converti e mudar na aparência, não, agora eu não uso isso, não, eu agora não visto aquilo, eu agora, tá bom, cuidado, não escandalize. Mas a primeira coisa que Jesus olha é o coração. É lá dentro. É lá dentro. Recebeu com alegria para obedecer, para honrar a Jesus. Quer aprender dele? Quer aprender? Porque quem não quer aprender de Jesus, da palavra, vai continuar errando. Vai continuar errando.
Vai continuar com sentimentos errados, pensamentos errados, palavreado errado. E sabe quem vai encontrar espaço à vontade para continuar a bagunça? Arrebentando com as doenças, jogando os atritos, o diabo. Quem não ouve a Jesus, pessoal, dá espaço para o diabo. Então Jesus foi direto a Nicodemos. Nicodemos, tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que abrir o coração para a palavra, para receber o que vem de Deus. Quem veio de Deus? Jesus. Pessoal, os ensinamentos de Jesus transformam vidas literalmente em todos os sentidos, ao ponto de fazer uma pessoa cega espiritualmente, uma pessoa assumida como filho de Deus, com o poder de Deus. O poder de Deus. Aí, continua, versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, pessoal, não é o fato de uma pessoa se tornar religiosa que faz com que ela tenha comunhão com Deus, conhecimento de Deus, intimidade com Deus, que possa desfrutar do poder de Deus, o novo nascimento. Mas a água, pastora, não estou entendendo. Quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, ela vai identificando os erros que ela comete, onde ela precisa mudar, e vai pedindo ajuda de Deus e vai se esforçando. Falamos do perdão. A pessoa que nasce de novo, o coração dela, pessoal, é novinho. O interior, a pessoa esquece. Ela tem memória perfeita, mas ela não sente a dor daquelas feridas, daqueles machucados, daqueles problemas seríssimos que viveu com alguém que machucou, que maltratou, que arrebentou, porque tudo é novo no coração. A pessoa que aceita Jesus de verdade, que ouve a palavra com o coração aberto, ela não tem dificuldade nenhuma de liberar perdão, porque Jesus entrou no coração, lavou. Pastor, eu quero ser lavado assim. Jesus explicou de uma forma mais simples ainda, vou te mostrar. Marca aqui de novo, vai comigo agora, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. Vai comigo no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Dá uma olhadinha comigo no versículo 3. 3. Quem lê comigo em voz alta? Vós já estáis limpos. Bom, quando você fala em ficar limpinho, você não pensa logo num banho? A criança brinca, rola lá, se suja toda, caiu na lama. Vocês vão tomar um banho para ficar limpinho. Então você pensa na água que limpa, certo? Sim ou não? Então pensa nisso. Quando a pessoa nasce de novo, pessoal, ela tem o maior prazer em ouvir a palavra, pregações que lhe mostrem os seus erros. A pessoa fica feliz assim, meu Deus, eu errava nisso, eu estava entristecendo Deus, eu estava aborrecendo o Espírito de Deus, eu não estava fazendo o que Jesus manda. Senhor, de agora em diante vai ser diferente. O que aconteceu com essa pessoa? Ela foi ensinada pela palavra, foi corrigida e ela aceitou a correção. Aí ela mudou a sua atitude, limpou o coração, parou de falar de rancores, parou de falar mal, jogou a raiva fora. Ela decide agora, nunca mais eu vou ofender, nunca mais eu vou maltratar. Ela levou um banho da palavra de Deus e limpou aquilo que sujava diante de Deus. A gente está entendendo? Por isso que Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Tem que ser batizado no Espírito Santo, pessoal, e se encher do Espírito de Deus. Para quê? Para ter a natureza de Deus, facilidade para perdoar, prazer nas coisas de Deus. Tem gente religiosa que nunca tem tempo. É um culto no domingo e olhe lá.
e bate no peito, sou evangélico, sou crente. Não tem prazer nenhum em servir a Deus, em ouvir a palavra de Deus. Tem pior. Tem gente que quando a palavra corrige, ainda fica com essa igreja não serve. Essa igreja não serve, só mete a marreta na gente. Jesus disse, você já está limpo, falou com os discípulos isso aqui. Vocês já estão limpos Vocês estão limpos pela? Está fraco, pessoal. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vou contar para vocês, alguns de vocês conhecem, vou falar da minha experiência de uma lavagem que eu recebi assim, um banho, mas que banho. Todas as gerações passadas da minha árvore genealógica, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, foram de idolatria, de adorar imagens de escultura. Eu não sabia que Deus condenava. Eu não sabia. Nunca imaginei isso. Eu não sabia que Deus havia proibido fabricação de escultura para as pessoas adorarem, venerarem, conversarem, pedirem ajuda. Um dia, eu tinha 20 dias de convertida. 20 dias. Desses 20 dias, eu passei mais de 10 dias pedindo a Jesus, Senhor, eu não te conhecia. Eu não quero te entristecer, eu não quero errar. Me ensina. Nas minhas orações eu dizia isso, me ensina. Senhor, me ensina. Eu não quero te entristecer. Quando eu descobri a atuação do diabo tão séria e às vezes tão sutil, tão minuciosa, aí, olha a minha oração. Senhor, não quero te aborrecer, não quero te entristecer, mas também não quero que o diabo tenha espaço na minha vida, já chega. Sabe o que aconteceu? Fui fazer meu primeiro jejum sem saber nem o que era jejum consagrando a Deus. Porque as pessoas fazem jejum para emagrecer, jejum para fazer detox, mas jejum para consagrar. Fiz o meu primeiro jejum, falei, Jesus, estou aprendendo que tem jejum para a gente ficar sensível à tua voz. Então me ajuda nisso, que eu estou começando. Sento eu para ler a Bíblia. Sabe o que aconteceu comigo, pessoal? Eu comecei do livro de Gênesis, mas eu não senti no coração de ler Gênesis. Aí eu continuei passando assim as folhas. Fui passando. Sabe onde eu fui parar? Abre lá em Êxodo 20. Mostrar para vocês a lavagem, o banho, a ducha que eu ganhei. Êxodo capítulo 20. Pastor, onde seus olhos bateram? Direto no versículo 4, pessoal, direto. Você lê comigo o versículo 4? Foi o 4 e o 5. Foi direto. Lê comigo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Gente, isso aqui entrou dentro de mim de uma forma tão contundente, tão séria e tão forte, que eu caí aos prantos. Parecia que Deus tinha entrado no meu quarto, estava em frente a mim, olha bem, e falando isso aqui como parecia, porque entrou. E aí eu me lembrei que desde que eu me entendia por gente pequenininha, a minha avó me levava diante das imagens, me botava de joelho e mandava eu conversar com as imagens. E ela ia para um lugar para limpar as imagens, para tirar poeira, para tocar. E, gente, isso entrou assim, mas entrou. Gente, eu chorei, mas eu chorei, porque eu entendi que era Deus falando comigo. Depois, muito tempo depois, é que eu fui entender que esse é o banho da palavra. É Jesus dizendo assim, estou te lavando desses erros, para você não errar mais nisso.
Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Da água, a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando você enche o coração, você é batizado, mas quando você enche o coração de Deus, quando você realmente decide ouvir a Deus, quando a palavra fala, você respeita completamente. E é exatamente isso que vai fazer a diferença entre quem aceita Jesus e se torna um filho de Deus, um servo, uma serva, filho e servo. E pessoas que simplesmente se tornaram religiosas. O filho, ele obedece o pai. O religioso nem sempre. Tem gente que fica 10, 15 anos dentro de uma igreja e não aceita que a palavra lhe lave os seus erros. Por quê? Porque não recebeu dentro do coração. Porque é de dentro, pessoal. Obedecer a Deus, para quem nasceu de novo, é prazeroso. Mas para quem se tornou religioso, ai caramba, oh, quanta exigência. E participa de culto, e limpa o coração, e vive em santidade. E você é dizimista? Não é? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas Deus sabe muito bem o coração que está dentro de cada um de nós. As vontades que estão dentro de nós. Se temos prazer em ouvi-lo e obedecer. Ou se simplesmente cumprimos rituais religiosos. Já fui ao culto, já fiz isso assim, já fiz aquilo assim. Não, pessoal. Quem recebe a palavra no coração e se enche do Espírito de Deus para obedecer, tem um prazer naquilo que Deus fala, que Ele ensina, que Ele corrige. E é assim que acontece o novo nascimento. Ou seja, você é a mesma pessoa, você vai no espelho e você diz, eu sou a mesma pessoa, mas por que eu não tenho as mesmas vontades? Por que eu não tenho as mesmas raivas? Por que eu não tenho os mesmos desejos sujos que eu tinha? Por que eu não consigo, eu não ajo como eu agia antes? Teve um jovem que se converteu aqui conosco e o pai se embriagava de criar maior gritaria e confusão dentro da casa. E o menino sempre entrava para defender a mãe e terminava em pancadaria. Chega o pai bêbado, o menino chega da igreja e o pai, meu irmão, estufa o peito, que vou fazer, que vou acontecer. E o filho fez a mesma coisa, foi proteger a mãe. O pai deu-lhe um soco no menino e ele disse, pastora, eu não me mexi. Sabe por quê? Porque eu li na Bíblia, honra teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Ele viu que eu não reagi, saiu. Pastor, eu fui orar. Depois de tanto tempo, vivendo da mesma forma, Deus ouviu a minha oração. Daquele dia para cá, meu pai não levantou a mão para minha mãe. Por quê? Porque eu lembrei da palavra. Ou seja, ela me deu um banho. Porque antes eu xingava meu pai. Eu levantava o soco para ele e chegava a agredi-lo. Mas eu sou uma nova criatura. Contou isso para mim. E eu falei, você não teve nem vontade, pastora. A senhora vai ficar nem vontade, nem passou. É como se eu fosse outra pessoa. Eu falei, é como não? Você é outra pessoa. Porque Jesus entrou dentro de você. Acabou a pancadaria. O homem ficou sem jeito. Incrível, né? Volta lá para a gente terminar, Nicodemos. Então, João capítulo 3. Então, eu vou reler o 5 para a gente chegar até o 7, tá? E vamos parar no 7. Versículo 5, então. João, capítulo 3, versículo 5 a 7 agora. Jesus respondeu, na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Quer dizer que se não levar uns bons banhos da palavra não entra? Pessoal, é isso mesmo? É isso que você está lendo? É isso que eu estou lendo? Quem é capaz de levantar a mão assim e dizer, está escrito na minha Bíblia? Está na sua Bíblia? Então tem que nascer, tem que ser lavado, como disse lá no capítulo 3, no capítulo 15. Aqui tem que nascer da água, tem que levar os banhos. Nascer da água, nascer de Cristo. Nascer para Cristo e do Espírito, o Espírito Santo. Ou seja, eu respeito o Espírito de Deus, eu reconheço que Ele está em mim, eu reconheço que Ele está sobre mim, eu respeito a presença dEle. Porque uma pessoa que antes de se converter se prostituía, se converteu, está na igreja, não se importa de se prostituir ou simplesmente de viver na carnalidade. Peraí, cadê o respeito a Deus? Ela não tem o menor respeito pela presença de Deus? Então ela não nasceu de novo. Porque ela não tem dentro de si a consciência da presença de Deus. Versículo 6. Quem lê comigo em voz alta? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito? Você está vendo aqui o Espírito com E maiúsculo e a segunda vez Espírito com E minúsculo? Então vamos aqui ao entendimento. O que é nascido da carne é carne, ou seja, nasceu de pai e mãe, nasceu da conjunção carnal. Nasceu uma criança que vai viver, vai crescer e vai viver nos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato, ou seja, os 5 sentidos. Eu vi, eu escutei. Agora nasceu de novo, o Espírito de Deus está dentro, Jesus está no coração. E aí? Então agora quem reina é o Espírito Santo. O que a Bíblia fala, sabe que é do Espírito de Deus, colocou dentro do coração. O Espírito Santo falou de perdão, recebeu na hora. O Espírito Santo falou para se santificar, teve prazer. O Espírito Santo usou a palavra, foi na palavra para corrigir um erro que cometia, acertou. Ou seja, obedeceu. Então está andando com o Espírito de Deus. Tem gente que não respeita a presença do Espírito Santo. E quem respeita e honra o Espírito de Deus que está na sua vida, então tem o coração sensível ao Espírito Santo, sensível à palavra de Deus. Então deixou de ser carnal para ser espiritual. É isso que Jesus está falando com Nicodemos. E para terminar o versículo 7, quem lê comigo? Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é. É bom pensar nisso, pessoal, porque enquanto tiver a vontade de brigar, a raiva de quem machucou, enquanto o palavrão estiver na boca, não tiver prazer nos cultos, na oração, na conversa com o Pai, então não nasceu de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, ela tem prazer nas coisas de Deus. Amém, pessoal? Curva a sua fronte. Pai, Santo Espírito de Deus, qualquer pessoa sobre a face da terra que ouça as tuas palavras, palavras vivas do nosso Senhor Jesus Cristo, pode nascer de novo, se receber no coração com prazer, com alegria, o prazer, Senhor, de te receber, de te ouvir, de te obedecer. Senhor, isso é maravilhoso, porque filhos de Deus têm a luz do céu, filhos de Deus têm o príncipe da paz, filhos de Deus não se sujam, recebem os banhos da palavra de Deus, como o Senhor falou com os discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é feliz, Senhor, quem abre o coração e começa a se acertar, não contra a sua vontade, porque o coração é novo e tem prazer. Vai dizer, eu sou verdadeiramente uma nova criatura. Não tem vergonha de encarar as mesmas pessoas e dizer, eu nasci de novo, eu sou outra pessoa, eu sou de Jesus. Não tem vergonha de chegar para os amigos do bar, quando eles insistem, e dizer, meu caminho agora é outro. A bebida não faz parte da minha vida, o alcoolismo não tem mais nada a ver comigo. O meu prazer não está nisso, o meu prazer está em Deus, o meu prazer está em Jesus, o meu prazer está em atender, em servir a Deus.
O meu prazer é ser filho, filha do Deus Altíssimo. Nosso Deus, muito obrigado. Que coisa tremenda, Pai. E só o novo nascimento faz verdadeiramente uma nova criatura. Pai, é tremendo, é lindo. Jesus, que o Senhor tenha todo espaço na vida do teu povo. Por isso, Senhor, nós oramos e dizemos: Jesus, pode agir, pode operar. O teu poder derramado, Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos. O Senhor tem prazer de fazer isso com multidões. Mas os filhos, o Senhor aconchega, o Senhor ensina, o Senhor instrui, o Senhor toma pelas mãos. O Senhor disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Pai, nós agradecemos pelo ensinamento, pelo teu Santo Espírito derramado. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal?